Estamos aqui com mais um seminário da AFIO. Este já é o nosso terceiro encontro deste segundo ciclo, né? Tivemos um encontro com o Anderson, depois tivemos um encontro com a Ofélia, 15 dias atrás, o Anderson falando de filosofia africana, Ofélia sobre Paulo Freire, e hoje com o Andy, que vai estar aqui conversando um pouco com a gente sobre masculinidades, e a Rejane fará então a coordenação e a apresentação do nosso convidado. Tá? Uma boa noite para todos, boa noite, Andy. Andy, obrigado pelo aceite, estamos felizes aqui com a sua presença na nossa comunidade. Rejane, é com você. Boa noite a todas, a todos e a todes, para que tenhamos total possibilidade de acolhimento. Eu sou Rejane, como meu colega Rodrigo já disse, e vou ter o prazer, a satisfação de poder conhecer junto com todo mundo o trabalho de Andy. Isso. Acertei, massa, Andy. Muito bonito seu nome. E passo aqui, às vezes, de apresentar, eu tenho uma colinha aqui para te apresentar. Andy Monroy Osório, músico, pesquisador nas áreas de mídia, masculinidades negras e racismo. Mestrado interdisciplinar em História e Letras da Universidade Estadual do Ceará. Isso. Continuando, é cabo-verdiano, reside aqui já há bastante tempo, 13 anos, e o melhor de tudo, é pai de Mali. Mali? Isso, Mali. Mali, mas... Isso mesmo. Fique à vontade. E antes de você poder já começar, eu quero trazer para as demais pessoas que nos assistem que as questões serão bem acolhidas a partir do bate-papo, as pessoas já podem registrar ali ou colocar à vontade de verbalizar, e a gente vai organizando à medida que o Andy for constituindo a sua fala. E aí a gente já deixa, uns 40 minutos, tá legal? Né? Que é geralmente o que a gente usa. Beleza? Vamos nessa? Andy, é com você. Pronto, gente. Boa noite. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar com vocês a minha pesquisa, né? Eu estou concluindo o mestrado, né? Estou na reta final e aí eu pesquiso masculinidades, mas assim, antes de entrar diretamente nesse ponto assim, da masculinidade, eu queria dizer por que eu cheguei lá, ou como é que eu cheguei, né, na questão da masculinidade. Eu sou cabo-verdiano, né, eu vim para o Brasil para estudar, vim fazer faculdade, e assim, no momento que a gente chega no Brasil, a gente começa a ter alguns choques, alguns conflitos que são normais, os conflitos, assim, questões culturais, a imagem que a gente tem de um lugar, né, você acaba construindo uma imagem de um lugar e quando chega, às vezes é uma outra coisa, e no nosso caso, eu falo por mim, mas é um sentimento que africanos têm com relação ao Brasil, a gente tem uma visão do Brasil muito baseada nas telenovelas, principalmente nos países PALOP, né, onde fala português, a gente assiste novela brasileira, então é a partir dali que a gente começa a construir nossa relação com o Brasil. A televisão em Cabo Verde, a gente começa a ter uma TV, né, pública, a única, a partir no início da década de 90. E a primeira novela que passou em Cabo Verde foi Escrava Isaura. Então, essa e outras novelas, as novelas que geralmente fazem mais sucesso no Brasil, acabam passando lá em Cabo Verde. E em Angola, em Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique. E aí, então, é bastante comum a gente ter essa mesma percepção do Brasil
E quando a gente chega, o choque começa justamente, né, nessa ideia que a gente faz do Brasil. E na ideia também do que as pessoas daqui fazem dos africanos, né? Então, eu comecei a me entender como uma pessoa negra no Brasil. Isso é o primeiro ponto, assim, de se descobrir negro, né? Não a questão do negro pela cor da pele, o tom da pele a gente já sabe, mas como é que a sociedade faz a leitura de uma pessoa negra fora da África, assim. Que imaginário é que se tem numa pessoa negra africana fora do continente africano? E aqui as visões sobre o continente africano têm por base discursos coloniais, né? Então, a gente às vezes se surpreende porque nós compartilhamos de uma mesma história, assim. Então, eu vejo a África aqui, e quando a gente chega e se depara com essa noção muito estigmatizada do continente africano, é um choque para nós. Aí o segundo ponto é a questão do racismo, né? Que quando começamos a falar sobre o racismo no Brasil, para as pessoas daqui, existem vários artifícios e artimanhas para esconder, às vezes não admitir o quão racista o Brasil é. E então, em vários pontos, nós africanos nos dialogamos, assim, há uma conversa sempre entre nós de falar, olha como é que eles tratam os africanos, olha a visão que se tem da África. E nós descobrimos estereótipos sobre nós que não tínhamos nem ideia que existiam, assim. É curioso você chegar aqui e falar, existia esse estereótipo sobre o africano, é assim que se vende a imagem da África. E para ser justo, né, não que a gente não tenha noção de que há uma imagem negativa que é vendida do continente africano. Assim. Eu sou formado em comunicação social e quando eu começo a entender todos os processos, né, o modus operandi das mídias hegemônicas, então há uma insistência em colocar o continente africano sempre como esse lugar pobre, né, com guerras e coisas que a gente já sabe aqui, né, não precisa dar continuidade. E aí, por que eu entro na ideia da masculinidade, né? Primeiro, porque as relações sociais, elas vão partir também da ideia que você faz do outro, né? E quando entra no campo afetivo, era muito comum perceber e entender que os estereótipos, principalmente estereótipos que têm relações com o fetiche, né, com as questões sexuais, recaíam sobre o homem negro, o africano, mas também o homem negro brasileiro, uma série de demandas, sabe? Assim, e a gente tem que ser pragmático nisso e dar o nome às coisas, assim, mas há uma cobrança de uma virilidade, né, masculina, negra, uma cobrança de performance, sabe? E a gente percebeu como é que essas relações começavam a ficar bastante difíceis, assim, quando a gente tinha companheiras, ou companheiros, no caso, quando eram meninas africanas, às vezes se relacionando com brasileiros. Eu falo essas coisas porque são relatos que a gente sempre compartilha, assim, a comunidade africana aqui em Fortaleza, que não deve ser diferente de outras comunidades africanas pelo Brasil, a gente troca essas informações, a gente troca essas experiências. Então, era comum a gente perceber que a relação passava, assim, por essa ideia de que se tinha do africano. E a partir dali, o desejo pelo corpo negro, como é que o corpo negro é objetificado, eu comecei a pensar isso, partindo de uma questão pessoal, né, dos encontros e desencontros da vida, e às vezes a gente não se toca disso, assim, né, porque pode parecer em algum momento que
que essa ideia do desejo pelo corpo negro, essa objetificação, possa parecer que seja algo benéfico. Às vezes, em algumas conversas com meninos africanos, a gente fala, cara, isso não é legal. Não acho que você é o garanhão, não acho que você tá se dando bem, não é isso. Então, nossas conversas partiam dessa ideia, assim, qual a ideia que se faz do homem negro africano? Qual a ideia que se faz do homem negro no Brasil? E percebi várias intersecções, né? Então, quando eu estou falando do homem negro africano, vão recair as mesmas cobranças, as mesmas questões sobre o homem negro no Brasil. E aí, pronto, para fechar, então, a partir disso, de todas essas experiências, eu entendi que eu devia fazer algo, ou pelo menos pesquisar algo, sobre masculinidades. Agora, onde, né? O cinema me pareceu um lugar mais como é que eu posso dizer? Um espaço lúdico, assim, que eu conseguiria pegar elementos facilmente para poder explicar essas questões. E aí, quando eu começo o mestrado, eu tinha que decidir qual filme falar, a partir de qual filme falar de masculinidades negras, e me aparece uma série de opções, assim. Mas, inicialmente, eu tinha Corra, eu tinha Pantera Negra e eu tinha o Moonlight, Sob a Luz do Luar. Né? Os 3 filmes têm perspectivas diferentes, finalidades diferentes, mas que eu percebia que era possível trazer a discussão da masculinidade a partir desses 3 filmes. Só que o meu orientador falou, onde é muita coisa, você vai ter que ficar com um filme. E no final a gente ficou entre Corra, eu gosto mais de Corra do que Moonlight, mas ele queria Moonlight e, bom, essas questões com o orientador orientando sempre vão ter, mas acabou que no final a gente se acertou e tal, ele assistiu o filme também, ele entendeu o porquê. E Corra, ele é intrigante, porque ele vai trazer elementos variados, né? Assim, você pode pegar Corra e você vai encontrar vários elementos que podem ser relacionados com a realidade, né? Que o cinema é uma ficção, mas que para mim ela é um reflexo do que a gente vive socialmente, das ideias, do pensamento. E o diretor Jordan Peele foi muito feliz em colocar no filme todas essas questões. Então, quando eu falo das masculinidades negras no filme Corra, na verdade, o que é que o diretor faz, Jordan Peele? Ele subverte, assim, a ideia é provocar uma crítica, né? Você vai ter cenas que acontecem no nosso dia a dia, mas que ele não está na ideia de reforçar. Né? Ele não quer reforçar nenhum estigma, ele quer nos fazer pensar. Eu vou colocar aqui rapidamente algumas cenas, assim, só para a gente ir pensando junto. Só um segundinho aqui. Vocês estão conseguindo ver? Tranquilo? Pera aí, deixa eu ver aqui. Se eu estou no lugar certo. Só um segundo, gente. Tá aparecendo na tela cheia para vocês? Eu não sei como é que tá aparecendo. Não, né? Espera aí. Vou tentar só mais uma vez. Será que é esse? Não, é não. Bom, acho que dá para ver desse jeito aqui. Deu certo agora? Dá para ver? Pronto. Não? Ainda não? Agora sim. Agora ele ficou na tela cheia, Andy. Ficou? Ficou? Sim, agora ficou. Pronto. Gente, então, eu, assim, meu
minha grande questão do filme, por que eu falo em discurso? Porque meu orientador é da linguística, e aí ele me propõe, assim, como um suporte metodológico, né, análise do discurso, crítica, né? Então, aí ele é do campo da linguagem e tal, ele vai dizendo você precisa fazer essa análise a partir disso. E aí, entendendo o discurso como texto, e texto pode ser qualquer coisa, né? Texto pode ser filme, no nosso caso aqui é onde a gente vai tirar a informação. E aí, para a gente analisar o discurso, a gente precisa entender a questão da ideologia, como é que os discursos vão circulando, né? E discursos através de práticas discursivas e práticas sociais, assim. Então, a gente precisa entender que o que está no filme é uma forma de questionar e provocar ideologias dominantes, assim. O discurso que vai dizer que o homem negro, aí na primeira cena que eu vou colocar aqui para vocês, na cena 1. A cena 1, para mim, é intrigante porque ele começa provocando. O filme já começa uma tensão a partir do momento que a gente tem esse casal. Um casal, eu não gosto muito de usar o termo interracial, mas para a gente conseguir captar aqui melhor a ideia, eu vou usar esse termo. Chris, que é um cara negro, e Rose, que é uma mulher branca. Tem problema nisso? O problema não é ter esse relacionamento, não é a relação deles dois. O que é que o Jordan Peele vai fazer é criar essa tensão de como é que a gente vai fazer essa leitura, né? Você tem Chris que chega em um dado momento do filme, fica tenso antes de irem para conhecer os pais da Rose. Esse é o grande mote do filme, né? Não sei se todo mundo já assistiu o filme, mas se não, aconselho a assistir, assim. O filme é muito bom. Infelizmente eu vou dar spoiler aqui, mas eu ainda sugiro que vocês assistam. Então, assim, a ideia central do filme é essa visita, né, que Chris e Rose vão fazer à casa dos pais da Rose. Essa é a questão. E a tensão começa logo no início, quando Chris pergunta, né, ele tá todo inquieto, ele pergunta pra Rose se os pais sabem que ele é negro, né. E aí, pra gente conseguir entender todas essas questões, por que esse cara negro se questiona disso? Por que isso é um incômodo, assim? Eu vou recorrer a Frantz Fanon, né, um livro dele, Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele diz o seguinte, né, que o negro não é um homem, mas é um negro. Isso é um ponto forte, assim, Fanon fala isso, ele até, assim, meio que pede uma licença, assim, para falar isso, algo que não vai ser bem recebido, mas ele quer justamente fazer isso, ele quer tensionar, assim. Um homem não é um homem, é um negro, e um homem, continuando ainda o Fanon, é escravo de sua aparição, né? Então, é a cor da pele que o denuncia, né? Então, quando ele chega, você vê o negro, né? Você não vê o homem. E aí, Fanon ainda continua nos provocando, assim, né? Ele fala, o homem negro foi colocado num universo que é preciso retirá-lo. Esse universo, ao meu ver, é o que a colonização criou, né? É ali que ele, nesse universo colonial, é onde ele foi colocado. Então, como retirar esse homem negro? Fanon não diz qual a solução para isso, mas ele entende que precisamos retirá-lo. A partir de quais ferramentas ou como tirá-lo, assim, ele não nos diz, mas ele nos provoca nesse sentido. Então, eu entendo que a partir do momento que o Jordan Peele, o diretor, coloca essa situação de um homem negro com uma mulher branca, ele já cria tensão, né? A tensão do filme é essa. Por que isso é uma questão para mim? Quando eu chego no Brasil, uma das coisas que mais me falaram foi que homens negros são obcecados por mulheres brancas, loiras, principalmente, né? Loiras, assim.
E eu queria sempre entender de onde partia isso. Por que isso, né? É um estereótipo, né? É um discurso que não condiz com a verdade. Mas aí a gente teria que entender o que é verdade e outra coisa, né? Homens negros podem gostar de mulheres brancas. A questão é que é colocado, né, como discurso, como um discurso popular, e eu ouvi assim, não, um negão não pode ver uma loura, assim. Isso eu ouvi com essas palavras. Assim. Então, ali é que está o problema. Então, eu vou analisar isso no filme, como é que esse discurso circula e por quê, assim, e quais as origens dela. Só que Fanon vai trazer uma questão importante, né? Para o homem negro se sentir homem, ele deseja mulher branca. E aí, nessa questão ali, há toda uma discussão sobre a disputa nesse mundo patriarcal, machista. A questão é a disputa pela mulher branca. Porque o homem branco entende que o homem negro é uma ameaça. E aí a gente vai perceber na história, principalmente onde tivemos colonização e em sociedades multirraciais, as formas que homens brancos criaram para, entre aspas, proteger as mulheres brancas. Nos Estados Unidos, a gente tem a criação da Ku Klux Klan, que perseguiam homens negros. Também aterrorizavam famílias negras, mas o alvo principal eram homens negros. E aí é interessante, num livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, que tem um pequeno capítulo que ela vai falar do mito do homem negro violador. E ela vai mostrar, com dados, né, como é que esse discurso do homem negro que tinha esse apetite sexual exacerbado, que tinha uma propensão a ser violento, né, e a cometer violências contra mulheres, como é que isso foi propalado tanto por homens brancos, mas também, inclusive, por mulheres brancas, várias delas feministas, assim. Ela vai fazer essa denúncia, eu entendo como uma denúncia, assim, que assim, entendendo essa perspectiva desse estigma, a gente consegue fazer várias relações com o que o Fanon vai trazer. Se esse homem negro precisa se sentir homem, ele vai procurar a mulher branca. Fanon tem um capítulo de Pele Negra, Máscaras Brancas, que é isso, né? O homem negro e a mulher branca. E aí, voltando a tela, a gente tem, a 1 seria mais ou menos isso, tentar provocar de onde é que vem essa ideia do homem negro que deseja, que é obcecado pela mulher branca. No segundo, o que ele vai trazer essa questão de que eles sabem que eu sou negro. O Chris está nessa inquietação, né? O tempo todo, na verdade. Até ele chegar na casa da Rose, ele meio que relaxa um pouco, mas tem várias cenas que poderiam entrar aqui, que eu poderia analisar. A cena mesmo, ele indo para a casa da Rose, ele está no carro com a Rose e em determinado momento eles têm um acidente. Você vai ver a polícia, como é que ela age com esse rapaz negro. E nesse mesmo instante você tem a postura da namorada branca que confronta a polícia de uma forma, acredito eu, que pessoas negras não fariam, assim. Então, a gente pode até, através desse filme, trazer discussões sobre branquitude, que eu acho que é muito possível, acho que também é uma das questões que o Jordan Peele tenta trazer para o filme. Mas as cenas que eu quis trazer são essa segunda, agora a terceira. A terceira, esse rapaz que está na cena é o irmão da Rose, e num jantar eles começam a ter, ele quer conhecer mais o Chris, e ele o provoca, ele fala, você não gosta de luta, né? MMA, UFC, e ele não gosta.
ele é fotógrafo, ele diz, eu só gosto de fotografar. E ele insiste, né? Ele fala, você tem um porte físico, se você treinasse muito, você ia ficar... Ele fala, tem uma besta, né? Assim, a beast, né? Tradução, um monstro. E pronto. Toda a conversa gira... Essa cena gira em torno dessa ideia da animalização, que para mim é mais um estigma, mais um estereótipo que podemos remeter diretamente ao período da escravidão. A questão da força física, né, o trabalho braçal, que é relacionado a pessoas negras, como se elas fossem mais resistentes por serem negras. Então, são atitudes que o colonizador ele precisou criar. O livro do Albert Memmi, Retrato do Colonizador, ele vai colocar isso, né? Que o colonizador ele precisou criar várias noções do colonizado para justificar as opressões. Só que era uma coisa tão incoerente, assim, que ao mesmo tempo ele entendia que esse colonizado era ruim, mas era obediente, e outra hora ele não era de confiança, mas era submisso. Então, tinham várias coisas que não podiam se relacionar assim, da mesma forma. Mas Memmi fala assim, olha, essa é a psicologia colonial. Então, você talvez não consiga compreender pela lógica do colonizado, e muito menos pela lógica do colonizador, porque não faz sentido algum. Então, eu acho que colocar esse homem negro, essa figura do homem negro, como um cara forte, que está sempre propensa à violência, ou a querer lutar e responder sempre a questões com agressividade, é um discurso recorrente. As pessoas têm sempre um certo medo, né, de, por exemplo, militantes negros. Eu vejo isso, assim, sempre acham que essas pessoas são agressivas ou serão agressivas. Porque quando você toca no assunto do racismo, sempre vai criar essa ambiência, assim, tensa e densa, mas recaem sobre essas pessoas militantes, né, que elas seriam agressivas. E com pessoas negras é muito mais. A mulher negra que é barraqueira e o homem negro que é violento. E esse homem negro violento vai aparecer em outras dinâmicas da nossa sociedade. As relações afetivas. Um homem negro não poderia ser um bom pai. O homem negro, ele seria o amante. É impressionante como você vê esses discursos rolando. Tem uma música, né, aqui do Brasil chamada Lá Vem o Negão. E esse negão, ele está nesse lugar daquele que é o amante, daquele que vai destruir a relação, né? E a outra coisa, falando ainda nessas questões das relações, tem estudos, né? Tem um estudo de um cara da comunicação nos Estados Unidos, que eu não estou lembrando o nome agora, mas eu tenho esse relatório. Ele mostra como é que a mídia reforçava essa ideia de que pais não brancos eram mais desleixados com os filhos. Só que no relatório ele consegue provar justamente o contrário, né? Que latinos e negros, os pais latinos e negros, eles estavam sempre presentes, a maioria, né? Estava sempre presente nas relações com os filhos, né? De levar para a escola, de levar para passear, enfim, de estar presente. Mas a mídia norte-americana, estadunidense, ela faz justamente o contrário. Então, para mim, trazer essa questão do cinema, ou a mídia, de maneira geral, é importante porque é ali onde circula esses discursos e são naturalizados, né? E a gente pode voltar novamente ao passado colonial, que não é tão passado, mas que ainda se faz presente. Quando Gilberto Freire faz o estudo sobre anúncios de escravos, ele mostra, não entendo que a intenção dele era denunciar um tipo de racismo, mas ele queria só fazer a análise dos anúncios. Ele mostra como é que eram descritos os escravos que fugiam. Então, sempre associado a
a coisas negativas, né, como violentos, como perigosos, ou que praticavam algum tipo de bruxaria, né. Tem um livro da Lilia Schwartz, bom, não me lembro agora o nome, mas tem uma imagem, um negro, mas é outro livro. Ela tem um livro que ela vai mostrar isso, esses anúncios de escravos, e ela faz essa relação com o trabalho de Freire, e ela mostra, né, que sempre as associações dos negros, as conotações das pessoas negras que fugiam eram negativas, e, claro, a ideia que se tinha da África, desse lugar bárbaro e selvagem, e também exótico, recaía sobre esses corpos, né? E mesmo passados 300 anos depois do começo da escravidão, esses estereótipos não acabavam, né? Assim, eles permaneciam. Então, você tem todo um percurso, né, das mídias, mesmo que essas mídias impressas, antigas, elas ainda conseguem, você consegue percebê-los ainda hoje, né, assim, a questão da colonialidade, né, que o Quijano e Grossfogel vão falar, né, que a gente ainda vive, assim, a colonização acaba, mas a gente ainda vive todos os resquícios da colonização, né, readaptados, reajustados, mas ainda acontece. E então, gente, bom, agora vamos para o quarto. Eu acabei falando muito, mas vou explicar a quarta cena. A quarta cena é essa mulher que está com as mãos assim, meio que pegando no Chris, é uma senhora que está lá num evento que está acontecendo na casa dos pais da Rose, e ela olha para ele inicialmente. Eu dei só esse print da tela, mas tem toda uma cena assim. Ela olha para ele e diz que ele é bonito, né? Aí olha pra namorada, a Rose, e fala, ele é bonito, né? Aí eles brincam e tal. Aí ela continua, ela falou assim, é verdade? É melhor? Bom, subentende-se que ela tá falando das questões que tem a ver com a sexualidade do homem negro, né? E aí ela ainda pega nele, né? Aperta o braço dele, olha pro marido, que tá numa cadeira de rodas, e diz, nada mal, Nelson. Então, assim, quem assistiu o filme vai entender o porquê, né, desse diálogo, né? Por que ela tá falando aquilo. Quais os propósitos, né? Assim. Mas essa cena, ela me traz essa questão da hipersexualização, né? Do homem negro, assim. Tocar, para mim, já é uma coisa, assim, complicada. Você pegar um corpo, né, que você não conhece, mas você sente que deve ou que pode fazê-lo, né? E a gente vai perceber isso nas nossas relações de hoje, assim. Eu perdi a conta, né, das vezes que pessoas pegaram no meu cabelo sem meu consentimento, assim. Parece uma coisa meio absurda, né? Mas não é, assim, né? Comigo aconteceu de ter situações bem agressivas, né, e tal. E às vezes relatando isso, porque aqui no Ceará, mas aqui nem tem muitos negros, Andy, aqui não tem racismo. E vários discursos para tentar minimizar, né, a questão do racismo aqui no Ceará. Mas é um discurso que eu diria que é do Brasil todo, né? Então, assim, não é só aqui que há uma negação. No Brasil todo se nega o racismo, ou pelo menos as complexidades do racismo, né? As pessoas acham que talvez racismo seja só xingar de macaco e tal, que isso é o de menos. Ao meu ver, é só a ponta do iceberg, né? Então, gente, nessa última cena que eu trago, e que tem várias outras cenas que poderiam ser analisadas, essa questão da hipersexualização. Eu me detenho a esse assunto, como eu havia falado anteriormente, como é que Fanon vai trazer essa questão do homem negro, como é que ele se percebe como homem, e por que ele vai desejar esse corpo branco, essa mulher branca. E a gente, quando está tratando de masculinidades,
é interessante entender que são várias as masculinidades negras, né? A provocação que o Jordan Peele traz no filme é essa sexualidade hétero. O Chris é um cara hétero, mas poderia ser um corpo negro gay e outros corpos negros, né? Mas a grande questão da discussão das masculinidades é como é que as masculinidades hegemônicas essencializaram as masculinidades subalternizadas, né? Então, a gente tem autores como Kimmel e Connell, que eles vão fazer essa discussão das masculinidades hegemônicas. Antes da gente falar ou fazer um recorte racial, a gente percebe que estamos em constante disputa, ou pelo menos é o que eu entendo, das masculinidades, das subalternizadas e das hegemônicas. A gente, quando tem um filme igual Corra, a gente está nesse processo, né, de discussão, de entender que tipo de masculinidades temos ou desejamos para esses corpos negros. Porque a masculinidade hegemônica já está dada, né? A partir do momento que o homem branco se coloca como centro, o centro do saber, ou como homem universal, né? Tem um autor, Henrique Dussel, né, argentino, que ele vai fazer essa grande crítica, né, de que o homem branco ele se colocou, ele tem o ego descobridor, né, ele fala do ego descobridor, ele vai trazer várias questões interessantes, mas a partir do momento 1500, em que o homem branco entende que ele consegue controlar através da violência e através de vários aparatos epistemológicos também, de entender que ele é o centro do universo e coloca os outros como periferia, os outros centros, é a partir desse momento que a gente começa a ter essas discussões, que precisa ter essas discussões sobre as narrativas hegemônicas, sobre como essas narrativas vão sendo construídas. Então, hoje, quando a gente fala de masculinidades negras, a gente precisa entender que são várias. Ah, mas Andi, nem todas as questões que atravessam as masculinidades hegemônicas são exclusivas das masculinidades hegemônicas. Concordo. A coragem, por exemplo, a bravura, é uma cobrança que atravessa todas as sociedades, né? Então, independentemente de se for europeia ou não. É um dos pontos. Mas temos outras que estão em constante disputa, né? O homem hétero branco, como tem um texto que fala sobre a história da virilidade, ele vai entender isso, né? Que esse um homem branco de mais de 1,80 m, burguês, hétero, esse seria o modelo de homem. Então, quem não se enquadra nesse perfil, o que seriam eles? Não seriam homens, né? Então, voltando novamente a cena, né, a cena 4, é interessante compreender, então, como é que se dão essas dinâmicas, as construções dessas masculinidades. Esse corpo negro, por que tão hipersexualizado, né? Por que esse corpo pode ser tocado dessa forma, né? Na cena, a mulher pega no braço dele, aperta e tal. E ficam várias questões, assim, né? Quando eu estou entendendo todos esses processos, tem várias complexidades, assim, porque alguém pode chegar a falar assim, Andi, mas você tem... você pode ter situações em que o homem negro esteja reproduzindo essas questões, né? Reproduz uma ideia de masculinidade hegemônica. Sim, vai acontecer, claro. Então, não é uma coisa fácil de resolver, né? Assim, quando um homem negro incorpora ou ele quer entrar nessa disputa com as masculinidades hegemônicas, e acho que ele tá nesse lugar que sim, que deve ser questionado, mas é só para a gente entender que as coisas são bem mais complexas, né? Que não há um inimigo, né? Que esse é um ponto que a gente precisa também discutir, que a gente às vezes cria inimigos
para poder sustentar muitas das nossas ideias, assim, mas aqui não é uma ideia de criar inimigos, mas de fazer provocações, assim, né? Essas masculinidades hegemônicas, por que é que elas estão lá, por que é que elas precisam estar lá. E então é isso, gente, assim. Eu não sei quanto tempo é que falta, se ainda tem um tempo para falar. Você tem alguns minutinhos ainda, viu? Pronto. Eu acho que eu vou tentar só fazer esse fechamento, assim. O filme, ele é provocativo nesse sentido, né? Quando o Jordan Peele coloca, eu vi aqui, acho que a Camila que estava falando do roteiro, assim, bom, eu vou ler com calma, mas a construção desse roteiro, aí eu não entendo se Jordan Peele, qual era realmente a intenção. Das entrevistas que eu vi dele, ele diz, olha, o que eu trago aqui nessas cenas são questões diretamente relacionadas à escravidão. Por exemplo, quando o Chris ele está sob efeito da hipnose, ele cai nesse lugar que eles falam de sunken place, que eu entendo que é o lugar que você se afunda, né? O Jordan Peele diz, ali é o lugar onde que a pessoa negra fala e não é escutada, tanto que o Chris fica gritando, né? Ele tenta falar, mas ele não consegue ser ouvido. E é esse lugar que estão as outras pessoas negras que passaram por aquele processo, né? Assistam o filme, mas esse lugar de não conseguir falar. E, curiosamente, quando você tem um flash de luz, né, é o que dá um despertar. Então, é cheio de metáforas, é cheio de conotações voltadas ao período colonial. A questão da mãe da Rose, que faz o chá, e que, mexendo a xícara, e ela bate, sim, a xícara, essa era a forma, né, bater na xícara, é a forma como as sinhás chamavam os escravos dentro de casa. Então a xícara tem um simbolicamente forte ali. Quando o Chris está sendo avaliado, né, tem a cena lá que eles colocam, um cara lá está fazendo o leilão, o bingo, né? O bingo é o leilão de escravos, né? É isso e não é outra coisa, assim. Lógico que Jordan Peele é genial em trazer essa história, assim, bem maluca, né? Assim, uma história bem doida, assim. Mas que a gente pode trazer esses elementos, né? Para fazer essas análises, assim. Você tem a relação do avô, por exemplo, né? Do avô da Rose, que está nesse corpo desse homem negro, né? Que eles estão como se fosse um caseiro, né, que fala caseiro, né, que cuida da casa, e que ele tá toda hora correndo, né, de noite e tal. E por que ele corre? Porque ele perdeu uma corrida pro Jesse Owens, que foi um cara que nos Jogos Olímpicos da década de 30, ele conseguiu provar para Hitler que assim, a raça ariana, na cabeça de Hitler, não era uma raça superior. Então esse cara ganhou todas as corridas, ganhou um monte de coisa naquele dia. E o avô da Rose perdeu, ele ia disputar os Jogos Olímpicos, mas foi eliminado por causa do cara. Então, ele tá lá correndo o tempo todo. E tem a cena final, que ele corre atrás do Chris, né? E ele consegue alcançá-lo. E o Jordan Peele disse que na hora ele quis até colocar a fala, assim, de tipo, ganhei de ti, Jesse. Mas ele disse que ia ficar forçado demais, assim. Mas... Então, o Jordan é muito criativo, assim. Eu conheci os trabalhos dele a partir de uns sketches, tipo Porta dos Fundos, que todas praticamente têm uma sátira envolvendo questões raciais. Todas. Então, foi ali que eu conheci Jordan Peele, né? E aí, nesse filme, ele faz totalmente diferente. É um thriller, né? Deixa a gente muito tenso e tal. E eu acho curioso que eu lembro quando saiu o filme no cinema, eu trabalhava num jornal e a gerente na época, ela disse que não tinha gostado do filme e que não tinha entendido nada, assim, né? E aí isso me fez questionar muito, assim, esse lugar das pessoas que às vezes não conseguem
não é que não tem um senso crítico, tem para outras coisas, mas quando entra essas questões raciais, às vezes exige um pouco de uma sensibilidade ou de um olhar muito mais aprofundado, porque o nível que a gente tem do debate sobre racismo no Brasil, eu acho que é ainda superficial, quando a gente vai falar das pessoas, e, de modo geral, do povo, assim, não que a gente não seja o povo, mas aqui tem pessoas intelectuais, pessoas, pesquisadores, né, pessoas com acesso a leituras e tal. E a gente, bom, eu esperava, né, chegando no Brasil, eu achava que a gente teria, por exemplo, o Estado tendo um papel mais, assim, responsável e comprometido em discutir as questões sobre o racismo. Quando a gente chega no Brasil, as pessoas não sabem nem onde é que fica Cabo Verde, e isso me assustou, né? Eu falei, como assim? Historicamente, temos uma ligação forte. Aqui tá, a África está aqui no Brasil. Como é que a gente não consegue direcionar esse olhar, assim? Então, mas muitas questões são naturalizadas, né? Tem um filósofo jamaicano, Charles Mills, ele faz uma metáfora interessante, que ele fala que o racista, ele não vê o racismo assim como o peixe não vê a água, assim. Ele está no seu habitat. Então, ele não percebe porque naturalizou-se a tal ponto que ele não consegue ver assim, onde tem racismo. E a gente tem uma ideia muito equivocada, às vezes, de colocar o racismo nas pessoas ruins, né? A gente constrói essa imagem, essa pessoa é má, então o Bolsonaro é racista. Mas se for uma pessoa que a gente acha boa, a gente não consegue olhar e falar, essa pessoa teve um comportamento racista, né? Então, isso tem um trabalho também numa professora americana, Patrícia, eu não lembro o sobrenome, eu vou lembrar essas coisas, minha cabeça anda meio esquecida, mas ela faz análise de um filme, que é aquele filme Vidas Cruzadas, acho Help, das empregadas. Ela faz essa análise, ela fala, o filme o tempo todo insiste em colocar as pessoas más como se fossem racistas, só elas, né, somente elas. Então isso é um equívoco, assim. Nós temos comportamentos racistas, nós reproduzimos o racismo por ser naturalizado. Enfim, gente, acho que é isso. Não sei se ainda tinha mais tempo, mas eu acho que o filme traz isso. O filme é provocativo, né? Ele não está reforçando os estereótipos, ele nos leva a questionar esses estereótipos. Tinha só 1 minuto. Tá bom, tudo bem. Então tá tudo certo, foi no tempo bem, bem legal mesmo. Então a gente agradece a sua exposição. Já tem aqui algumas questões, você já notou, inclusive, né, no bate-papo. A gente já tem algumas pessoas. A Camila Ricarte. A Camila Ricarte trouxe uma questão que foi a primeira que você pontuou, e eu vou trazer para você já agora. Sim. Ela diz assim, a construção do roteiro é muito boa, pois a gente só sabe depois. É que serve essa avaliação, né? Parece uma objetificação do corpo, a gente percebe, mas vai ao extremo, e ele só deixa ir ao final com o leilão. Como tu vai perceber isso? Um corpo que está ali para ser literalmente objeto, e para todos que estão ali. Essa foi a primeira questão. Eu acho que a gente pode fazer assim. O que é que você acha? Um bate-papo? Eu trago a questão. Sim. Não, a ideia é que a gente possa dialogar aqui. Eu gostaria de ouvir. Mas depois eu também quero me inscrever. Sim. Vamos lá. Então, o filme todo, quando a gente entende o que é que vai acontecer, assim, é cruel pensar, né? O corpo que tá ali, completamente objetificado, será instrumentalizado, assim, tipo, você entende que aquele corpo é necessário para a sobrevivência do outro, né? E aí você vai fazer a relação com várias coisas, assim, né? Mas, porque o cérebro, no caso do Chris, o cérebro, ele já estava reservado pro cara lá, um pintor, se não estiver enganado. E ele é que vai ser
como é que eu posso dizer? Ele é que vai fazer o comando, né? É dali que vai sair a inteligência está para ele, para o homem branco, e as funções motoras, e enfim, a máquina é esse corpo negro, né? E ele lá, aí o mais bizarro, assim, é que ele está dentro do corpo dele, ele meio que está ciente disso, né? Que o Jordan Peele, o filme tá assim, essa pessoa, quando fazem o processo lá de juntar os corpos, no caso o cérebro com o corpo, essa pessoa que está dentro, essa pessoa negra, ela vê o que é que está acontecendo, ela grita, ela faz uma série de coisas, mas não dá certo. A única forma dela conseguir, entre aspas, sair é quando rola esse flash, né? O flash é que faz despertar. E numa das cenas, você tem um rapaz, que no início do filme ele é sequestrado, que quando o cara tira a foto dele, o Chris tira a foto dele e pronto, ele vai pra cima dele e ele fala get out. É o único momento que a gente ouve, né, a palavra get out, que é o título do filme, que é tipo, vaza, né, sai daqui. A gente ainda fica sem entender, assim, né, até ali a gente não entende o que é que tá acontecendo, mas essa luz, né, que essa luz pode ser um monte de coisa, assim, né. Jordan Peele também não diz o porquê que a luz acorda. A luz acorda, né? Agora, assim, tem iluminar, mas por que esse flash? O que é que acontece mesmo, assim, né? E então, dois corpos não pode controlar, um tem que tomar a frente, assim. Então, esse corpo está lá totalmente com uma ferramenta. E entender isso assim, no ponto de vista humano mesmo, assim, é cruel. Eu acho que o Jordan Peele nos alerta e nos faz provocações para várias questões. A gente pode até entender, assim, como é que esse corpo ele é subutilizado, mas ele é essencial, assim. Quando a gente vai discutir, entender como é que o capitalismo, por exemplo, atinge o continente africano, as explorações, não sei o que, a gente fala, poxa, os Estados Unidos têm poder para destruir, certamente, qualquer país africano pela força militar. Mas ele não vai fazer isso, ele precisa daqueles corpos. Quando você tem esses notebooks que a gente usa, celular e tal, é do material que sai lá do Congo, né, chamado coltan. Então esses corpos precisam estar vivos para serem explorados, assim. Então, enfim, dá para fazer várias relações, né? Eu não sei. Jordan Peele, para mim, é genial nesse sentido, assim. Ele nos faz fazer leituras diversas sobre o mesmo assunto, né? Eu acho que é isso. Eu não sei se eu consegui responder a Camila, minha querida amiga. Pronto, agora o Alex manifestou o desejo aqui de trazer a pergunta dele. Alex, você tá aí? Fica à vontade. Olá, Regiane. Estou sim. Consegue me ouvir? Tá baixinho. Você pode aumentar um pouco o volume? Não sei se para todo mundo, mas para mim tá. Vou tentar aumentar só um minuto. Massa. Tá? Aumentou? Bom, eu vou tentar fazer a pergunta e vocês sinalizam se conseguem me ouvir, tá? Se eu ficar assim pertinho, eu consigo. Eu não sei a galera. Eu acho que não. Ou sim. Como é que vocês estão aí, gente? Tá confortável? Tá dando para ouvir? Dá para ouvir. Dá para ouvir. Bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, Andi. É um prazer estar participando dessa discussão. Eu me chamo Alex Paoli, sou professor da Rede Básica. Por que eu trago essa informação? Eu desenvolvo um projeto na escola pública com cinema africano e cinema diaspórico, né? Neste contexto, nós exibimos já o filme Curva, em 2018, aquele ano trágico, né, para todos nós. E aí, Andi, eu fiquei refletindo sobre o filme, né, lendo um pouco, pesquisando, sobre que ele tem um final alternativo, certo? Que seria o amigo do Chris, o Rod, né, visitando na cadeia, né, já com aquele uniforme laranja. Essa versão ela foi descartada, né? Mas aí eu queria trabalhar exatamente, já que a gente está apreciando o texto, né, o texto fílmico que você traz,
Quero trabalhar exatamente com essa versão que a gente está discutindo aqui. Eu fico me perguntando, né, e é uma pergunta, refletindo aí, se não seria complicado, mesmo esse final que permaneceu, né, como se não tivesse no subtexto a ideia de que os negros só se libertarão matando os brancos, né? Que é essa cena que traz ali o finalzinho. Essa pergunta, provocação, eu não estou querendo adulterar o roteiro, né? Se eu quiser, eu mesmo faço meu filme, preenchendo as lacunas, mas não é lacuna, eu quero problematizar esse, né? E eu agradeço muito pela atenção de todas e todos e todos. E saúdo também a Dilbênia e o Eduardo Oliveira. Obrigado. E todos mais, né? Todos os outros. Obrigado. Pronto, então, é uma provocação e tanto, Alex. Obrigado pela questão. Andy, me desculpa, eu posso acrescentar só mais uma coisinha em torno Sim, disso? claro. Porque aí, automaticamente, a gente vai lembrar, quer dizer, eu lembrei, né, do Nascimento de uma Nação, do David Griffith, né, 100 anos antes, que muito contribuiu para cristalizar esse olhar das pessoas negras, sobretudo o homem negro, como violento. É isso. Sim. Ótimo. Em resposta a esse filme do Griffith, tem também o filme do Turner, né, que com o mesmo nome, né, Nascimento de uma Nação, que é a história de um homem negro que foi escravizado e conseguiu fugir, fez uma rebelião, enfim, um filme também, não que o outro a gente não tenha que assistir, a gente tem que assistir para entender essas questões, mas esse também é um filme muito interessante, do Turner. Mas aí, voltando à questão da violência, né? O filme é violento, por N questões. A violência que incide sobre os corpos negros, mas há também a violência em resposta ao aprisionamento, né? Como o Chris sabia, né? Ele entendeu que ele seria aniquilado, né? Há uma morte ali que aí a gente pode, antes de falar exatamente dessa resposta à violência do racismo, mas alguém falou do Mbembe. Foi você mesmo, né? O Mbembe fala no texto de Necropolítica, né, que os escravos, eles eram mortos em vida, né? Eram pessoas que estavam ali, mas negar a subjetividade, o devir, né, a potência do ser, ela é negada nesse processo da escravidão. Então, esse corpo não existe. E aí a gente pode ver como é que Fanon vai trazer isso no Condenados da Terra, né, que aniquilar o colonizador é a única forma de ele se ver livre, né, aniquilá-lo fisicamente, assim. É por isso que Fanon, em vários momentos, ele vai falar em Condenados da Terra dessa resposta violenta à colonização, né? A violência não é para ser o meio que resolva essas questões, né? No próprio racismo, né? E nesse contexto que vivemos, não devemos ter essa postura da violência, vai sair matando pessoas para resolver, porque o racismo, ele não está acho que muitas vezes a gente reduz a questão do racismo, o problema do racismo a pessoas, né? Se a pessoa for racista, a gente vai e ataca, e hoje em dia com a internet as pessoas vão lá e porrada, enquadro, tudo que a gente imaginar, né? E para mim não resolve dessa maneira, assim, né? Esse é o meu entendimento, gente. Se a gente vive numa sociedade racializada, multirracial, precisamos de diálogo. Agora, tem pessoas que estão dispostas a dialogar. Então, acho que a gente pode ir por esse caminho do diálogo. Para quem não está disposto a dialogar, para quem verbaliza o seu ódio racial, antinegro, a gente tem que acionar ao Estado, né? Bom, eles precisam resolver, né? Eu acho que é isso, a resolução. Mas no filme, eu vejo Fanon no filme, né? Assim, ele precisou aniquilar toda a família, né? Para poder se ver livre, assim.
E ele escapa, né? Ele faz essa relação. Como é que ele escapa, né? É o algodão que está ali dentro do sofá, que é esse algodão que os negros tanto sofreram para tirar, que era o produto, algodão e café praticamente, e açúcar também. Mas esse tudo remete, né, à escravidão. Assim. Então é o algodão que vai salvar o Chris daquela cadeira, né? Então o algodão é que o protege da hipnose e tudo mais. Então ele vai usando ali o cervo, né? O cervo, na verdade, o cervo é uma metáfora para o próprio negro, para o homem negro. Quando eles atropelam o cervo e depois vão ter essa conversa com o pai, ele fala, por mim, matava todos eles, porque eles são igual praga e não sei o que e tal. Mas o Chris também vê no cervo, o sofrimento do cervo, também lembrando da mãe. Então, o filme é cheio dessas questões, assim. Então, assistir uma vez não é o suficiente, nem duas, assim. A gente vai ter que assistir várias vezes para entender essas coisas. Mas, é assim, eu entendo que Jordan Peele quis responder a essa violência com violência, né? Como é a proposta que ele tinha, assim. E a gente vai ver essa violência depois em outro filme dele, que vem depois, que tem outro mote. Mas eu acho que ele precisou desse argumento, né? Para resolver o filme. Não sei se ele conseguiria resolver de outra forma. Poderia ser, mas para a cena, para todo o contexto. E aí você falou da questão da prisão. Essa alternativa aí é real, né? Quando a gente vê a sirene, vê a luz, eu falei, pronto, agora ele vai ser preso, vai ser acusado de ter matado todo mundo. E acabou-se a história. Assim. E mais uma vez se repete uma injustiça com esses homens negros, né? Tem um livro muito interessante da Michelle Alexander, que ele fala sobre encarceramento em massa, né? E ela já diz, ela entende, ela faz umas análises muito interessantes de que o homem negro é visto como criminoso, né? Tem um termo, né? Black criminal man, assim. Então, tipo, esse homem negro criminoso antecipa, né, qualquer percepção que as pessoas têm, principalmente policiais, dos homens negros. Assim. Então, elas já estão dadas. Então, o filme poderia ter esse desfecho. Eu acho que seria triste, né, assim, porque ele passar por tudo aquilo, ele não conseguir sair. Mas, enfim, eu acho que para a cena, para a situação, Jordan conseguiu resolver daquela forma. Bom, a gente tem mais uma pessoa aqui no chat, a Dulcinea de Carvalho, que está perguntando o que tu acha, Andy, tu acha que há uma cegueira coletiva no Brasil em relação às questões do racismo? Olha, é uma boa questão, porque a gente está numa camada superficial do entendimento do racismo como um todo. Assim, e quando eu falo como um todo, não quero excluir as pessoas que têm essa expertise de falar do racismo, mas às vezes esses discursos não chegam para todo mundo. A gente começou a ter uma discussão, assim, eu estou no Brasil há mais de 13 anos, mas quando eu cheguei, eu lembro de ter conversado com uma jornalista, ela ia fazer uma matéria sobre africanos no Ceará. Me entrevistou, no meio da entrevista eu falei, não, aqui tem racismo. Ela tomou um susto, né? Isso foi em 2010, se não estiver enganado, 2009 para 2010. Ela tomou um susto, acho que ela nunca escutou sobre racismo, ou que tinha racismo aqui no Ceará, em Fortaleza e tal. E o rumo da entrevista foi esse. Ela falou, não, agora eu quero falar sobre isso. Saiu na capa daqui do jornal, de grande circulação, Jornal O Povo, e muita gente não gostou do que eu tinha dito, né? Falei, não, Andy, como assim racismo? Todo mundo gosta de você, você é tão querido, não sei o que, papapá. E aqui não tem racismo, aqui as pessoas discriminam por classe, né? Eu quase caí nessa ladainha, assim. Não que isso não exista, mas dizer que não tem racismo e colocar como se fosse somente questão de classe, para mim não procede, né? E aí, quando eu tentei conversar isso dentro da escola, na faculdade, com meus colegas de turma, todo mundo fugia do assunto, professores também. Então, eu entendo que não é porque
a gente está dentro da academia que a gente vai encontrar pessoas discutindo o assunto, mas pior, às vezes, é fora, assim. No Brasil, as pessoas negras entendem o que é racismo, né? Porque a sociedade lembra essas pessoas que são negras. As pessoas negras têm noção, né, do que acontece com elas, às vezes por questões da cor. Mas um debate dessa forma que a gente está tendo aqui, ela não acontece para todo, não é democrático, né? Não é acessível para todos, assim. Precisa ter acesso a livros, né, a leituras, isso tem custo. Então, eu acho que o Brasil nega o racismo, né, de hoje. Abdias Nascimento, no livro dele, Genocídio do Negro Brasileiro, né, ele vai mostrar que é um projeto de nação. Quando trazem europeus que vieram, 4 milhões de europeus, para embranquecer a população, e, consequentemente, isso leva a toda uma ideologia do branqueamento, que você vai ter pessoas muito importantes, influentes na sociologia brasileira, por exemplo. Eu já tinha falado do Gilberto Freire, mas ele é um deles que reforça essa ideia da morenidade, ele usa esse termo, e ainda coloca o africano como co-colonizador. Então, é como se ele quisesse envolver, inclusive, o africano, ele sendo vítima, mas ao mesmo tempo culpado do que acontece com ele aqui, assim. E não só o Gilberto Freire faz isso, mas a gente tem outros autores também que vão fazer isso. Então, o Brasil constantemente negou o racismo, né? O termo racismo estrutural é recente, o termo branquitude é recente, todas essas questões são muito recentes. Mas a quem chega, né, essas discussões, né? Então, é uma cegueira, mas é uma blindagem, assim, sabe? E isso é pensado, né? Eu acho que são questões que não são ingênuas, né? Não são inocentes, mas que o racismo no Brasil é negado por um projeto, né, de Estado, assim. Então é isso. Mais do que uma cegueira, talvez é uma blindagem, assim. E a gente não consegue transpor, talvez essa blindagem por N motivos. Acesso, para mim, a leitura, a livros, né? Livros sobre o tema são caros, por exemplo. Você vai pegar esses textos, não são livros baratos. Então, eu acho que é isso. Pode ser que tenha outras questões que vão atravessando tudo isso, mas de maneira geral, eu entendo que é isso. Tem o Walter Hugo, você está aí, Walter? Você quer trazer já a sua pergunta? Fica à vontade. Oi, boa noite. Tá dando para ver? Ah, tá. Não, beleza. Primeiro, eu só queria muito agradecer pela sua exposição, a sua fala, porque o seu estudo é o meu estudo também agora no mestrado, e é muito bom ver alguém falando sobre masculinidades negras, feito por homens negros, assim, porque toca, né, no nosso pessoal, então é muito bacana de ver. Eu tô alegre pra caramba de te ouvir, porque é tudo que eu tô estudando ultimamente. Então, primeiro só dar esses parabéns, porque realmente é uma discussão que é recente, né, mas é muito urgente, né, principalmente porque as discussões sobre isso parece que só eram feitas pelas mulheres negras e vamos dar um alívio agora, né, a gente tem que se colocar mais presente nessas discussões. E, bem, eu só queria aproveitar o espaço só para mandar um abraço para o Eduardo e para a Dilbênia, porque eu tive contato com o texto que eles fizeram sobre a Lei 10.639, recentemente, as relações étnico-raciais, é um texto maravilhoso. Então, agora focando, eu queria te perguntar uma coisa. Quando a gente fala sobre as masculinidades negras, é muito difícil da gente não falar sobre a hipersexualização, né, dos corpos negros. Mas como que você consegue fazer uma relação, assim, se for possível, sobre os corpos, no caso, os corpos abjetos, né? Porque daí a gente consegue fazer uma ponte com os corpos de homens trans, talvez os corpos que precisam, né, do falo, né, para se fazer presente muitas vezes, sabe? Eu sei que é uma discussão que vai um pouquinho além, mas é porque isso fica, às vezes, um pouco
sem uma discussão muito aprofundada, e eu queria saber um pouco da tua visão sobre isso, né? Já que a gente fala muito dos corpos hipersexualizados, dos objetos, né, que se fazem objetos, e esses corpos que são hipersexualizados, mas que não são desejados, né? Assim, eu queria que, se você puder fazer uma reflexão sobre isso, e mais uma vez, parabéns, é muito bom ouvir mesmo tudo isso. Obrigado. Massa, Walter, grato demais, fico feliz que você também esteja fazendo essa pesquisa. Hoje eu vejo que isso tem acontecido com um movimento importante, que são homens fazendo isso, né? Porque, como você bem falou, autoras como Bell Hooks, por exemplo, lá atrás, começa a falar, e outras autoras negras, a Angela Davis, a Nadove, Clenora Hudson, e várias outras mulheres, que elas vão falar de homens negros. E hoje a gente está conseguindo falar. Eu digo que a gente está muito atrasado, assim, e são problemas que são causadas justamente por essas masculinidades, né? A gente não consegue expressar tão bem isso. Eu acho que envolve todos os homens, independentemente de ser homens negros, mas essa coisa de não falar o que está dentro. Mas para o nosso caso aqui, homens negros que precisam falar mais, precisam tirar o que está dentro, assim, e há muito o que falar. E aí, tratando do assunto, assim, quando a gente vai, assim, quando eu comecei a discutir masculinidades negras, encontrei uns desafios, porque quando eu falo do personagem Chris, que ele é um homem hétero, e aí chegou uma vez em um debate, uma pessoa falou assim: Andy, a gente tem várias masculinidades. Eu lembro que esse rapaz falou assim: você tem o Benjamin, eu vou lembrar o nome do cara, mas ele citou um homem negro. Ele falou: tem fulano de tal, tem fulano de tal, tem fulano de tal. Onde é que você os coloca, assim? São homens negros também. E as masculinidades, então, elas estão em torno da questão do falo, né? E aí é interessante você falar isso. Tem um livro chamado Diálogos Contemporâneos, né, sobre masculinidades negras, que é do Henrique Richer, organizado pelo Henrique Richer e pelo Rolf de Souza. O Rolf de Souza é um dos caras que traz o termo de falomaquia, né? E ele entende, né, que há uma disputa em torno dessa questão do falo. Então a gente vai discutir masculinidades e elas parecem que são masculinidades héteros, mas não é, né? E eu acho interessante o que ele traz nesse livro. Tem um artigo que é bem bacana. Você falou da questão do desejo, e num desses artigos fala da economia do desejo para a bicha preta. E aí, como é que fica esse corpo? Esse corpo, como é que ele é desejado? Porque até para a ideia do que é desejado, do corpo negro, é um tipo de corpo. É o corpo do tipo do Jordan, Michael B. Jordan, por exemplo. Vocês conhecem o Michael B. Jordan, né? Ele é um homem lindo, mas ele parece ser mais ele tem mais destaque por ele ser esse homem lindo do que outra coisa. Ele é um ator que fez vários filmes bons, mas quando ele fez Pantera Negra, ele ficou sem roupa e pronto. Então, esse é o tipo de corpo que é o corpo desejado. Então, os corpos que não se enquadram. E os corpos dos homens gordos, negros, como é que ficam? Então, nesse artigo, ele fala como é que ele traz essa questão da solidão das bichas pretas. Ele entende que dentro dessa questão da economia do desejo, esses corpos às vezes têm que se submeter a humilhações para serem aceitos, assim, para ter o afeto, sabe? Buscar o afeto, né? Como é que vai se dar essas relações? Eu lembro, logo no começo, eu cheguei aqui em 2007, né? Uma das coisas que parecia que era inadmissível é que um homem negro fosse gay. E eu ouvi essa expressão, que além de preto, é viado. Eu vi isso muito aqui no Ceará, assim. E por que não? Por que não? Então, é colocado, assim, recai sobre esse corpo negro essas questões, né? Essas demandas, assim, que elas
para mim são delírios coloniais, assim, eu entendo isso, né? As construções que vão se fazendo desses corpos negros partem dessa ideia colonial. Você tem um livro chamado A História Cultural do Pênis, do David Friedman, e ele mostra como é que os europeus tinham uma obsessão com o pênis africano, assim, que tinham vários cientistas com coleções de pênis, assim, e ele faz todo um diálogo, assim. Então, quando a gente se opõe a essas questões, essas discussões das masculinidades, a gente cai na armadilha de achar que tudo vai girar em torno, né, do falo, né, mas que não deve ser assim. E acho que é um problema ainda, mas que a gente meio que está conseguindo atravessar, assim. Quando você me faz essa provocação e quando outras pessoas vão fazendo, a gente começa a refletir, né? Então, não existe uma masculinidade negra, mas sim masculinidades negras. Então, a colonização fez justamente isso. Essencializou, né? E nos colocou com uma coisa só. E acho que hoje a gente precisa fazer esses diálogos. E eu lembro que nessa conversa que eu tive com outros homens negros, foi a seguinte questão colocada: devemos discutir as masculinidades com todos os homens negros, todos, não só os héteros. Então, para mim, esse é um ponto central, assim, para entender, porque não há só uma masculinidade. Walter, eu acho que é isso, assim, eu confesso que eu preciso ler mais, assim, sobre essas discussões, mas as leituras estão por vir, né? Mas fico bastante feliz em me ver aqui. Não, obrigado mesmo, viu? Valeu. Entendi. Tem outra observação aqui feita no chat pela Aline Carmo, que ela diz assim: penso que uma das grandes sacadas de Jordan Peele, é assim que pronuncia? Nesse filme e em outras obras dele, é evidenciar o quanto a realidade do racismo que vivenciamos é muitas vezes pior do que em filmes de terror. O filme oficial do Corra, a meu ver, vai nesse sentido, porque sabemos que, na realidade, o final da prisão parece mais próximo da realidade que ainda vivenciamos. Exatamente. Não sei se você quer comentar um pouquinho. Sim. Não, o Jordan, ele nos deixa tenso o filme todo. E aí o desfecho, eu acho que o desfecho que ele dá, esse final que ele dá, é para nos deixar menos tenso, né? Porém, eu acho que se o Chris fosse preso, a gente também naturalizou isso, entende? Assim, tipo, a gente diz, é foda, infelizmente, é isso mesmo, acontece e tal. Mas poderia ser, assim, eu entendo que ali é um acalento, assim, Jordan falou, não, vamos deixar esse rapaz escapar, e quem vai salvá-lo, que eu acho que é uma coisa interessante, quem vai salvá-lo é um outro homem preto, né, assim, então, isso, para mim, é interessante entender isso, porque quando ele estava lá, quem estava preocupado com ele era esse outro cara negro, que também está que o papel dele que ele faz daquele negro que é gordo e que faz palhaçada, assim, o filme, que isso é um estereótipo típico do cinema norte-americano, né? O negro gordo engraçado. Geralmente pessoas gordas são colocadas em filmes para ser alvo de chacota, e que no caso do amigo dele é isso, o Rod, né? Então, mas foi massa ele tomar essa postura de ficar preocupado com um amigo e tal, e no final ele salvá-lo, assim. Mas é isso, poderia ser uma prisão, e é real, né? É o que a gente vivencia. Gente, está franqueada a fala, mas alguém quer se colocar? Eu acho que eu vou aproveitar... Ah, tá. Eduardo. Depois de Eduardo, eu trago uma inquietação. Sim. Necessariamente você primeiro, Rejane, claro. Então, já agradeço. E assim, Andy, eu fiquei aqui super interessada na leitura que você faz com relação ao filme. Realmente tem muitas chaves de leitura. Esse filme tem aberturas bem instigantes. E eu senti falta, assim, porque você trouxe, com relação à discussão, né? Você trouxe como que as mulheres negras que vêm pautando isso há muito mais tempo.
E aí eu fiquei pensando aqui comigo quais seriam as referências que você traz no seu trabalho dessas mulheres e essas intelectuais que já vêm há longo tempo trabalhando com essa temática, inclusive brasileiras, né? Também Sim. Tem aí a Lélia Gonzalez, tem várias leituras que a gente dá para fazer, né? Que dá para a gente fazer. Essas questões de subjetividade, quando você chama atenção para o poço onde ele fica sem condição de falar, as pessoas negras naquele lugar, e aí você percebe o discurso do branqueamento, essas prisões do branqueamento, onde você tenta trazer quem você é e você não se permite, exatamente por conta dessas subjetividades que são agenciadas. Sim. Então tem muito trabalho, né? Muitos pesquisadores, muitas pesquisadoras que trazem essa temática muito forte. Então eu queria escutar um pouco de você com relação a isso. E também eu estava aqui pensando nessa Simone de Beauvoir, é uma branca, mas foi ela que começou lá atrás a questionar o papel da mulher nessa construção cultural da mulher. Essa construção cultural que não tem com relação aos homens, né? Não há uma pergunta assim com relação ao homem, do contrário, né? Não se nasce homem, se constrói esse homem, e ainda assim esse homem é branco. Então, como é que você utiliza essas categorias de gênero trabalhadas não só desde o feminismo mais embranquecido, e muito mais referência, eu penso, desde o feminismo branco, norte-americano e brasileiro, porque tem vários trabalhos, não é? Eu queria te escutar um pouquinho a respeito. Então, quando eu comecei a procurar as discussões sobre masculinidades negras, né, a primeira autora, assim, que apareceu de cara, foi a Bell Hooks, né? E vários trabalhos da Bell Hooks, ela tem esse interesse de trazer os homens negros. E quando ela vai falar em alguns textos dela, ela tem um livro que é só sobre homens negros, chamado We Real Cool, que é como se a gente é massa. Assim, a tradução seria mais ou menos essa. Não tem assim nem em português, mas é um livro que ela vai falar só de homens negros, desde a construção da imagem do homem negro em filmes ou socialmente, e inclusive sobre as questões da violência. Ela aponta que, com a colonização, homens negros entenderam que a violência física, principalmente, era uma forma de resposta a várias questões. Assim. Ela diz assim, um homem negro é embrutecido. E eu acho que na nossa realidade aqui, eu digo brasileira, mas eu vou também apontar na realidade cabo-verdiana, como é que homens educam, ou pelo menos pretendem educar através da porrada, né, de bater, assim, alguém teve aquele pai bruto e tal, porque o avô era assim, porque o bisavô era assim, porque isso, para mim, tem muito a ver com práticas coloniais. Meu avô e meu pai não tinham uma relação muito tranquila. Consequentemente, meu pai, comigo, tentou reproduzir coisas que o pai dele fez, assim, essa coisa, esse homem duro, né, embrutecido. Nos processos da escravidão era isso, assim, né? Você não tinha diálogo, você tinha castigos corporais constantemente. E a Bell Hooks vai fazer esse apanhado, assim. E Angela Davis, já mais recente, né, com o livro Mulher, Raça e Classe, ela vai trazer essa discussão sobre o mito do homem negro violador. E essas duas autoras, elas vão conversar entre elas têm as suas perspectivas teóricas, mas você vai encontrar, por exemplo, a Clenora Hudson, que já é do mulherismo africano, por exemplo, que ela consegue também falar dessa questão da participação do homem negro para um equilíbrio, assim, né? Ela entende que você precisa de uma harmonia entre esses corpos, masculino e feminino. Tem a Frances Cress Hudson também, que é outra autora também da linha afrocêntrica. Então, eu consegui encontrar várias mulheres falando de homens negros, mais, inclusive, do que próprios homens negros, assim. E elas mesmo denunciavam, assim, eles falavam o seguinte, quando a gente começava a provocá-los, esses homens negros, sobre o machismo deles e sobre outras questões, a gente tinha dificuldades, né, em fazer essa conversa, assim. Bell Hooks fala isso bastante, assim. Então, homens não aceitavam as críticas, isso década de 60, 70, assim. E aí, depois eu precisei ir lá para o cinema, assim, como é que eu vou falar
de masculinidades negras no cinema. Na década de 80, há nos Estados Unidos o que falam da crise do homem negro. Então, vários diretores de cinema começaram a se debruçar para fazer filmes falando da realidade dos guetos e tal. E aí você vai encontrar filmes como Malcolm X, do Spike Lee. Na verdade, Spike Lee, para mim, é o que consegue fazer mais filmes. Mas tem outro que está agora no Netflix, que é Boys in the Hood. Não sei como está em português, mas está no Netflix também. Um filme desse período, década de 80 e tal, falando sobre isso. E Bell Hooks faz análise de todos esses filmes, sabe? Então ela vai apontar, vai fazer críticas a Malcolm X, vai fazer críticas a Spike Lee. E aí agora tratando da realidade brasileira. Na minha pesquisa eu tive uma questão. Como é que eu quero falar de masculinidades negras num filme americano, mas eu estando nesse contexto, morando no Brasil? E aí a Lélia Gonzalez, quando ela traz o conceito de Améfrica, ela vai me salvar, né, nesse sentido. Né, porque ela entende que as opressões, as formas de opressões racistas que tem nos Estados Unidos vão ter aqui, vão ter na América Central, e as formas de resistência ao racismo também vão ter padrões muito semelhantes. E aí, quando ela fala do candomblé aqui, você vai ter a santeria em Cuba, e no sul dos Estados Unidos você vai ter a influência do voodoo haitiano. Então, todas essas questões são semelhantes, podem ser compartilhadas nessas vivências. Então, a Lélia Gonzalez me salva nesse sentido. Outra autora que vai fazer intersecções interessantes é a Sueli Carneiro. Essas são autoras mais assim, de outra geração, né? Mais recentemente, você consegue achar a Joyce Bert, que é uma autora que tem um livro sobre empoderamento, mas quando você vai analisar o livro também, vão ter essas questões apontadas sobre o homem negro. Tem a Juliana Borges. Na verdade, aquela coleção Femininos Plurais são muito interessantes, que você vai ter essa nova geração, trazendo discussões que vão desde racismo estrutural, racismo religioso, né, apropriação cultural, e dessas mulheres negras que vão fazer uma discussão por outras perspectivas, né? A Carla Cotirene, por exemplo, ela tem uma visão diferente, por exemplo, da Joyce Best, mas todas elas conversam. Enfim, eu entendo que todas essas autoras nos ajudam a pensar nossas masculinidades, sempre foi isso, né? As mulheres negras, na verdade, acho que historicamente conseguiram se adiantar. Quando, aí vamos fazer um outro resgate aqui histórico, quando você tem mulheres negras se juntando, se organizando para alforrear escravos, mulheres que conseguiram se organizar politicamente para salvar homens negros. Você tem tem dados históricos que vão colocar e vão explicar assim, como é que essas mulheres conseguiram se organizar. As mulheres tomando a frente dos terreiros. Eu falo isso sem muito conhecimento, assim, que eu nem sou de terreiro. Mas eu sei que historicamente já houve aqui períodos que nem tinham pai de santo, sempre só mulheres aqui no Brasil. Então a gente não consegue discutir masculinidades negras sem as mulheres negras. Não dá, né? Você falou uma outra questão agora no final que eu não peguei. Não sei se tu lembra. Sobre as categorias de gênero que são produzidas, como é que você costura isso por dentro das suas leituras? Sim, como é que você trabalha isso? Sim, você falou da Simone de Beauvoir. E trouxe a Simone, sim. Isso. A gente, antes, Simone de Beauvoir diz, não nasce mulher, torna-se mulher. E aí, eu entendo que para as pessoas negras, vou trazer a Neuza Souza Santos, que a gente torna-se negro, né? Que ela tem um livro chamado Tornar-se Negro. Então, para a gente fazer essas discussões, e eu percebo que quando a gente está discutindo construções epistemológicas brancas, em vários momentos a gente vai ter conflitos, assim, né? Simone de Beauvoir não pensou pelos homens negros e nem pensou pelas mulheres negras, né? Aí,
com ajustes e com reflexões, você vai ter uma geração que hoje vai se embasar, porque eu acho que a gente pode sim fazer esse olhar de buscar onde as discussões começaram, né? Você vê a Djamila Ribeiro hoje, por exemplo, um nome que traz essas discussões, ela, vez ou outra, está reverenciando a Simone de Beauvoir, mas quando a gente discute essas questões de gênero, a gente tende, né, hoje, a polarizar entre homem e mulher, hétero e homo, e aí você vai ter um trabalho, pelo menos das poucas coisas que eu li, da Judith Butler, que ela aponta esses equívocos, né? Como é que a gente cai nesse binarismo, assim. Então, por isso que eu falo que a gente precisa discutir masculinidades negras no plural, que não gira em torno do falo, e acho que é um apontamento interessante que a Judith Butler vai trazer, né? Porque quando a gente diz homem, mulher, ou nas relações, quem é o macho da relação, enfim, ela faz esses apontamentos. Então, eu preciso discutir, e ainda é uma questão da pesquisa, como é que eu vou atravessar por todas essas masculinidades, né? E entendendo sempre que eu preciso ter essa discussão, esse olhar sobre as mulheres negras, como é que elas vão apontar essas questões. E eu acho que, de todas essas discussões que eu tenho feito, eu aprendo mais, às vezes, ouvindo, né, as mulheres negras, ou mulheres, na verdade. E quando a gente está tratando de machismo, o machismo atravessa todos nós homens. Eu acho que essa escuta que a gente precisa ter, a minha amiga Aldibene até fala sempre isso, a escuta sensível, né, que a gente precisa ter, é o que torna a nossa discussão mais profunda, mas nem sempre tranquila. A minha companheira é uma mulher negra, e em vários momentos ela vai trazendo as questões dela também. Ela pesquisa também mulheres negras e tal. Enfim, assim, eu acho que a gente, hoje, homens negros estão atrasados nessa discussão, porque a gente não conseguiu se organizar da mesma forma que as mulheres, e isso mulheres negras, mulheres não negras, mulheres brancas, indígenas e tal. Há uma articulação que a gente ainda não conseguiu alcançar, né? E eu acho que hoje as discussões também tendem a ter caminhos mais... a gente consegue compartilhar as discussões, assim, né? Eu acho que hoje os caminhos que a gente toma hoje de falar com mulheres negras, de ouvi-las e aí escutar também, de fazer discussões com outras mulheres, mas, assim, ainda é um desafio. Todo homem negro, quando entra, vai fazer discussão sobre feminismo e tal, é sempre uma tensão. Isso aí, porque acho que há ressentimentos, né, coisas que a gente deve resolver. Acho que a gente tem que ser franco também em admitir e falar isso. Mas é isso. Não sei se eu consegui responder. A própria Lélia já respondeu isso aí quando ela trouxe as inquietações em torno dos machismos intergênero e interraça. Ela já categorizou isso lá atrás. Sim. Eduardo, por favor. Meia hora para eu ligar esse microfone, acho Maria. Andy, primeiro te agradecer muitíssimo por você ter vindo aqui, agradecer a Dil por ter lhe convidado e ter te trazido para essa roda. Um beijão aí no Alex e no Walter. É gostoso ouvir esse sotaque cearense aqui nessa roda multilingüe que a gente tem, uma delícia. Eu vou aqui, enfim, fazer algumas perguntas para as quais realmente eu não tenho ideia para onde as coisas vão, e algumas provocações acho que vai ser até muito inocente, mas aí você dobra aí como você queira. Sim. Talvez uma seja menos inocente, as outras... Hoje de manhã, estava tendo uma live aqui em Salvador, e tinha como convidado especial o Boaventura Santos. Sim. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Ele falava, era sobre corpos, era na escola de dança aqui da UFBA,
E ele falava sobre os corpos abissais, né, que é isso que ele tem trabalhado aí nos últimos trabalhos dele. E ele caracterizava esses corpos como os corpos de fome, os corpos que são invisibilizados e os corpos que são violentados, né? Então, pelo sexismo, pelo racismo, ele ia nessa esteira. E aí ele falava dos corpos pós-abissais, que é o corpo de luta, que é o corpo resistência, que é o corpo que nega essa violência sofrida. O curioso aqui no chat, e ele parece não acompanhava, mas eu acompanhava mais atentamente o chat do que ele mesmo dizendo, a maior parte dos participantes, mulheres e homens, e trans, negros e negras que estavam participando, estava descendo a lenha no Boaventura, dizendo, esses corpos que você dá a ideia de uma generalidade, o que passa fome, o que é violentado, o que é invisibilizado, a gente conhece na própria pele há muito tempo. E isso foi se avolumando até criar uma grande tensão. E, de alguma maneira, filtraram isso para ele, chegou para ele muito mais brando, né? Como questão. E ele respondeu que ele prefere unificar lutas, ou unir lutas, do que segregá-las. Isso me levantou uma grande questão, que eu estou repassando para você. Não dá para abrir mão da particularidade do corpo negro, de homens, mulheres, trans, não tem como. Mas também, no tempo em que a gente está vivendo, por exemplo, no império aí do Trump, no império do Bolsonaro, a gente é segregado por um tipo de categoria, seja ela qual for, seja só gênero, seja só raça, racial, a gente não dá conta do enfrentamento a isso que é estrutural como opressão. Então, como a gente enfrenta essa dificuldade imensa de um discurso hegemônico político que é contra todas as diferenças, sem fazer a afirmação apenas da nossa diferença, por exemplo, com masculinidades negras, mas fazendo alianças com outras tantas, que a gente tem, no Brasil, pelo menos, historicamente, muita dificuldade de juntar a luta, por exemplo, do movimento LGBT com a luta do movimento negro. Você sabe bem disso, né? Há uma série de problemas nessa relação ao longo do tempo. Essa é uma questão. A outra, assim, dá vontade de elaborar ela longamente, mas eu não vou por conta do tempo. A outra, eu estava pensando, não sei quem é o seu então, orientador, mas você falou que é da análise do discurso, eu fiquei pensando uma coisa aqui, que é o termo mesmo das masculinidades. Quando a gente fala de feminilidades, isso soa a um essencialismo, sobretudo quando eu estou pensando aí pela análise do discurso. Mas a gente parece não tem outro termo para falar das masculinidades que não a própria masculinidade, que soa o essencialismo. A gente não falaria masculismos, como a gente fala feminismos. Isso me chama a atenção porque isso, de alguma maneira, nos coloca em déficit, não só linguístico, mas sociológico, ao se portar como homem, né? Então, é interessante que o tema das masculinidades tóxicas tomou mais lugar do que o tema das masculinidades, como se todo homem fosse tóxico. Então, é curioso porque, assim, combatendo uma prática discriminatória, sexista dos homens, que existe, é real, é um construto social, histórico visível, mas, ao mesmo tempo, tem um efeito de condenar essencialmente todos os homens, já que todos os homens são tóxicos e, portanto, têm que ser combatidos. Passa de uma ingenuidade à outra, sem produzir aliança, sem produzir transformação efetiva, né? E aí eu estava pensando nesses termos, assim, eu não sei se você, que é um pouco aí dessa área também da análise do discurso, você consegue desatar esse nó para a gente, se tem termos um pouco melhores que a gente possa utilizar, que já não nos condenem logo de saída. E, por fim, duas outras questões rápidas. Uma é a questão do patriarcalismo. Então, o patriarcalismo, e aí o consequente machismo advindo dele, lamentavelmente não é alguma coisa que atravessa aos homens, mas atravessa a sociedade como um todo. Então, homens, mulheres, trans, etc. É curioso porque ele é um regime, né? É um regime que não é só um regime político e cultural, mas é um regime, eu vou chamar assim, um regime semiótico, que forma mentalidades. E me parece que essa é uma das grandes sacadas do filme Corra. É pensar o racismo nessa perspectiva do, vamos chamar assim, do mental, né? Aquela coisa do transe, por exemplo, aquele outro homem que já está totalmente sem identidade, que aparece no filme, que eu me esqueci o nome dele agora, mas ele aparece já
como a gente falaria aqui também de maneira muito preconceituosa, ele aparece como um zumbi, essa ideia de quem já não tem... É estranho falar zumbi logo para um herói negro, né? Mas aquela pessoa que já não tem identidade, que já perdeu a identidade, tem uma fala desconexa, está absolutamente submetido ao outro, que é o que querem fazer com o Chris. É muito curioso que esse regime semiótico do patriarcalismo e o consequente machismo, ele atravessa e forma as mentalidades como um todo. E o Corra mostra exatamente, na minha jeito de ler esse filme, mostra exatamente isso, ou seja, ele escapa das armadilhas de reduzir o racismo a uma esfera política e econômica e histórica apenas. E vai mostrar que está lá no cerne da subjetividade o seu maior sucesso, a sua forma mais potente de reprodução das discriminações e dos estereótipos, né? E por fim de tudo, eu estava lembrando, você citou o mulherismo africano. Eu gosto muito, eu sou do universo do terreiro, de candomblé, né, no meu caso do Ifá, e a gente trabalha muito com a ideia de complementaridade de gêneros, e não necessariamente disputa de gêneros que o mulherismo africano recupera, eu acho de uma maneira muito feliz. E eu gostaria de te ouvir a respeito disso, né? Ou seja, parece que qualquer transformação que resulte efetivamente em mudança social e também subjetiva, acho eu ainda, não sei se eu estou muito ingênuo quanto a isso, mas acho que passa pela complementaridade de gêneros. E isso não quer dizer que não se tenha que afirmar singularidade de gêneros, mas é a soma das singularidades que nos levaria a um eixo de transformação, e não o ocultamento delas, nem a redução delas. Desculpa meus comentários longos, mas, enfim, você me inspirou demais. Muito agradecido. Olha, várias questões. Grato pelas questões. Grato, Regiane, também pelas colocações, que para mim sempre vão servir como... que vai me tirar da zona do conforto, que acho que é o que a gente precisa também na hora de pensar as coisas, né? Então, grato pelas tuas colocações. E, Eduardo, então, vamos lá, assim. Olha, a gente... Assim, depois, quando acaba a colonização, oficialmente, por exemplo, nos países africanos, a gente tem essas rupturas e as transições, como é que elas vão acontecer, elas são muito complexas, assim. Porque, por exemplo, em Cabo Verde, o partido que lutou pela independência, depois fica no poder e tem uma postura extremamente autoritária, assim, reproduzindo, né? E aí você vai pensar, como é que isso acontece? Tipo, a gente toma a independência em 1975, né? Cabo Verde toma a independência em 75, e o partido fica no poder até 1990. O partido que estava ali na luta, o PAIGC, PAICV, antigo PAIGC. E aí, como é que a gente consegue elaborar, ou pelo menos pensar racionalmente, que essas mesmas pessoas que estavam lutando contra a opressão, contra a colonização, conseguiram reproduzir várias dessas opressões com o próprio povo, né? Então, quando a gente vai discutir colonização e colonialidade, a gente vai se deparar com isso. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque é a partir desse momento, principalmente em 1970, né, que a gente vai ter o início dessas discussões, né? Que essas identidades que eram essencializadas, ou pelo menos que a colonização tornou homogêneas, elas começam a se fragmentar, né? E vão virar várias coisas, vão virar os africanos, os asiáticos, e é interessante que a gente veja, por exemplo, as discussões são trazidas por Homi Bhabha, por exemplo, no livro dele, Local da Cultura, né? E que ele vai entender que existem esse sujeito híbrido, porque ele não é só uma coisa só, ele também ele é fruto desse encontro, né? E ele tem atitudes e pensamentos que vão desde a sua, talvez, origem, ele, por exemplo, sendo um homem indiano, mas que ele vai se encontrar nesse contexto inglês. E aí, hoje, como é que a gente hoje consegue fazer as articulações, assim? Como é que eu consigo circular para falar, por exemplo, de masculinidades LGBTQI+.
eu sendo hétero, é possível. Dentro do movimento negro, a gente vai ter questões de que, quando as mulheres negras falam, fulano de tal, você teve uma postura que não foi legal, e esse homem negro se blinda, aí ele acha que... Aí ele vai usar argumentos... argumentos de fuga, mas ele não consegue encarar, às vezes, essas denúncias, ou às vezes não é uma denúncia, mas às vezes assim, você fez algo que não está ok, a gente precisa fazer essa discussão. E esses homens não se permitem discutir. Então, por que eu estou falando isso? Né? Dentro dos grupos, né, desses movimentos, a gente vai ter nossas contradições, nossos conflitos. E eu vejo, assim, que ainda é difícil a gente conseguir articular com outras frentes, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, entendo a importância de fazer as discussões, né, as particularidades das questões de identidades. É necessário. Mas, sim, temos um inimigo maior, né? Como você bem coloca, assim, se a gente está numa era Trump e bolsonarista, por exemplo, como é que a gente vai conseguir se organizar para resolver isso, né? Eu acho que as discussões sobre identidade trouxeram coisas muito positivas, sim, e é necessário continuar a discuti-las, mas também eu acho que é um recurso que as pessoas podem se utilizar para se proteger, e é confortável às vezes, assim. E quando você fala na questão dos essencialismos que se criaram, você consegue se blindar com isso, né? Eu, em determinado momento, eu digo, eu sou africano, e não posso falar mais nada, porque às vezes dizendo que eu sou africano meio que já me... onde faz parte talvez dos grupos oprimidos, assim. Eu não quero isso para mim, sabe? Assim, eu quero desfazer, eu quero poder falar eu sou Andi e poder circular em outras frentes. As discussões de homens negros com mulheres negras, você vê que ainda há uma tensão. Eu falo isso assim de uma maneira muito tranquila, pelo que eu vejo, assim, sem receio de alguém foi falar alguma coisa para mim, mas a gente ainda tem ressentimentos, coisas que precisamos resolvê-las. E que solução, né, damos para isso, assim? Como é que a gente vai encontrar um caminho, assim? Uma vez um professor da Unilab, moçambicano, eu vou lembrar o nome, mas ele falou assim, que a gente vive uma era do silêncio, e que a gente não fala as coisas para as pessoas, e que a gente precisava ser franco. E para mim, quando ele falou isso, eu falei, é isso. Talvez a gente não está conseguindo ser franco um com o outro. Talvez a gente dê uma importância exacerbada e pouco crítica, porque acho que há uma questão emotiva muito forte que envolve essas questões identitárias, e a gente às vezes não consegue sair desse lugar, de fazer a crítica da crítica, não sei. Então, é difícil. E aí, quando a gente tem uma pessoa, no caso do Boaventura, quando ele vai trazer... Eu já vi críticas ao Boaventura, porque ele vem trazer isso, mas é um homem branco, todo confortável trazendo isso. Sim, não deixa de ser, mas... e aí, a gente não vai dialogar? O que é que ele tem para nos dizer? Assim? Se ele, um homem branco que tá falando de epistemicídio, e ele, no contexto dele, sendo um homem branco, falando no lugar de fala, ou seu locus social, como preferir, a gente não vai fazer esse diálogo, a gente precisa desse diálogo. Isso não quer dizer que eu vou concordar com tudo, mas é complexo. Eu acho que é possível juntar as lutas a partir do momento que a gente consiga ser franco e entender que temos, nesse caso, um inimigo maior, uma estrutura de opressão maior, né? E interseccionalizar as questões, né? Que acho que é um caminho. Aí você também falou das questões das masculinidades, como é que elas, pelo menos no discurso. Eu não me formei, eu sou da comunicação, né? Eu vim fazer esse mestrado assim na loucura mesmo, assim, e me deparei com análise do discurso e falei, eita, agora eu vou apanhar. Né? Eu tenho que ir lá em teoria crítica e tal, mas é isso. É essencialista quando a gente vai falar das masculinidades. Elas reduz a discussão, inclusive, né? E você falou um outro ponto que eu acho mais interessante. Quando eu digo que eu falo de masculinidades negras, todo mundo acha que eu falo de masculinidades tóxicas. Eu falei, gente, eu não pesquiso isso. Assim. Na verdade, eu entendo que as masculinidades tóxicas são
produtos, aí você mesmo apontou, do patriarcalismo. Assim, eu entendo que com o machismo você vai ter essas atitudes, assim, mas colocar todos os homens como sendo homens tóxicos é um problema? A gente reproduz, mas eu acho que se a gente faz essa leitura de que, por essência, o homem é tóxico, a gente vai negar contribuições muito valiosas de homens que fizeram coisas muito boas, assim. Então, quando a gente... Mas isso é uma forma, talvez, muito colonial de a gente ver o mundo, né? De ver essa coisa de homem-mulher, homem versus mulher, né? E não como complemento, né? Porque a gente precisa de um equilíbrio. E eu não sou da filosofia africana, assim, só que eu sei que vocês são da filosofia e o professor Eduardo já ouvi falar, então você tem esse arcabouço teórico que eu não tenho. Mas, até onde eu compreendo, no continente africano, você vai perceber que esse papel do corpo, né, masculino e feminino, eles precisam estar em sintonia, assim, pelo menos é para ser, né? Então, em que momento a gente cria esses embates, né? A partir de quando é que acontece esses embates? De dizer um que é homem e outra é mulher. Tem lugares no continente africano que às vezes essas palavras nem existem, masculino e feminino. Então, a linguagem, ela também cria, assim, a linguagem é interessante nesse sentido, pensar que ela vai construir pensamentos. E hoje, aqui no Brasil, a gente ainda é muito influenciado por um pensamento ocidental, né? Se você entrar nas academias, você vê a bibliografia, você vê de onde é que partem esses pensamentos. Então, eu olho para o Brasil, eu vejo o Brasil muito africano, né? Assim, isso, você falando dos terreiros, mas não só. É possível a gente fazer esse resgate? Como é que a gente vai conseguir fazer esse resgate para dialogar com nossas diferenças, né? Você colocou, você falou dessa questão do patriarcalismo. O filme, trazendo o filme novamente, quem cria todo aquele sistema é o avô da Rose, né? Aquele homem, assim. Então, esse homem que vai criar tudo aquilo ali. Mas a gente ainda a gente está muito preso nesse embate, né? Talvez do homem versus mulher e masculinidades negras, masculinidades subalternizadas versus masculinidades hegemônicas. E aí, será que eu, em algum momento, eu estou transitando também, pelo menos eu reproduzo coisas que vêm lá da masculinidade hegemônica, né? Então, eu não estou só do lado de cá. Eu acho que a gente também tem que estar consciente disso, de que eu atravesso esse lugar. A masculinidade hegemônica, ela tem visões de mundo, tem conceitos de mundo que eu posso reproduzir. Assim. Então, como é que a gente vai fazer essas discussões hoje? Assim? Todas essas questões que você me colocou, professor Dado, eu acho que estão imbricadas, né? Elas podem, assim, a gente pode fazer essas leituras estando no Brasil, no contexto brasileiro, assim, né? Porque quando o Boaventura fala do epistemicídio, e aí a gente aqui no Brasil, a gente está tentando colocar esse conhecimento do terreiro, que você conhece muito bem, nas nossas práticas cotidianas, nas nossas práticas discursivas. E aí, hoje em dia, você vê, as pessoas não usam mais tais termos, porque ou não pode, ou é ofensivo, ou tem uma conotação negativa. Então, é um processo, assim, né? Eu acho que hoje os embates, eu estou vendo aqui as coisas que você falou, eu estou só dando uma lida. A gente precisa de todas essas questões para fazermos esse debate. Na minha posição, no meu lugar de fala de homem hétero, negro, eu preciso fazer essas discussões com pessoas que estão em outras frentes. Assim. A minha base,
minhas vivências podem ter vindo de Cabo Verde, mas isso também não quer dizer que eu tenha trazido o Ubuntu comigo. Assim, eu acho que é importante a gente entender que lá no continente africano a gente tem práticas extremamente coloniais, né? Mas os embates são possíveis. Assim. Eu aprendo muito porque aqui é um contexto diferente para mim. A gente não tem Ubuntu, mas a gente tem outro termo, que é o Juntamon, que para mim é parecido. Mas, sim, a ideia é que lá em Cabo Verde não vai estar... não tem pessoas que estão ali dentro do terreiro, porque é uma coisa que a gente não conhece. E como é que a gente não vai combater essa colonialidade partindo de um pensamento africano? Assim, como é que se dá isso? É difícil, né? Eu acho que os confrontos são constantes. Enfim, eu fiquei viajando aqui um pouco, aqui, assim, porque eu fui pensando em várias coisas, mas é isso. Mais alguma questão? Acho que a gente já está se encaminhando para o final. Sim, sim. Eu acho que as pessoas estão bem satisfeitas. Quero agradecer em nome do grupo. Sim. Andy, muito obrigada. Depois a gente quer saber de notícias aí dessa pesquisa. No final, já que você está no processo, né? Já estou no final. Assim, no final do ano eu termino. Massa, vamos ver essa publicação. Sim. Vai dar certo. E agradecer a todas as pessoas presentes que ficaram até o final. A gente começou com 20 e poucas pessoas e agora a gente já viu que algumas já foram, mas a grande maioria está aqui, porque o tema foi bastante interessante. Então, quero agradecer a você e a todos os demais, desejar uma ótima noite e até o próximo encontro. Gente, gratidão a todos e todas que estão aqui presentes. Foi muito bom. Aprendo muito, né, com esses momentos, assim, né, imagino que eu não consegui dar conta de tudo, assim, de todas as questões, né, mas a gente entende que esse é o caminho, assim, né, as coisas que a gente colocou aqui vão servir como reflexão, né, então é isso, eu quero agradecer a cada um que ficou até agora aqui, né, e é isso, gente, vamos que vamos, na luta sempre, tamo junto.